Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou trabalhando sobre a parte teórica de banco de dados. Esse é o terceiro vídeo correspondente ao conteúdo do capítulo 3 do livro de Elmas Reinavati, e esse vídeo é a continuação dos dois vídeos anteriores. Se você não tiver visto os vídeos anteriores, dê uma olhada aqui nos comentários na descrição desse vídeo, que vocês vão ter um link para poder visualizar os vídeos anteriores. E também veja no meu canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal aí e visualize aí que tem uma playlist. Dentro da playlist eu tenho lá todos os vídeos em sequência, que eu vou desde o início da parte teórica do banco de dados e vou avançando pelos capítulos do livro, esse livro de Elmas Reinavati, que eu recomendo fortemente. Na aula passada, eu havia sugerido para vocês um exercício. Para esse exercício aqui, eu coloquei alguns atributos-chave, que também estão no livro de Elmas Reinavati, e eu tenho uma descrição perguntando se isso aqui, se vocês não conseguiram resolver, não conseguem resolver essa questão, peço que vocês voltem no vídeo anterior, vejam ele, porque ele é todo baseado, a base para poder resolver esse conteúdo aqui. Então, vamos resolver essa questão. Então, primeiramente, pensemos em quais cada um desses atributos seriam, se é uma chave primária, se é chave estrangeira, chave candidata, chave única, ou se nenhum desses itens, certo? Então vamos pensar. Placa. Placa de determinado carro seria uma combinação do nome da cidade, no caso do padrão brasileiro, certo? Existe o padrão, ou tipo padrão Mercosul, que já é uma outra questão, que já foge desse tipo de placa aqui, mas pensemos em nome da cidade. Eu tenho 3 letras e depois eu tenho uma combinação de 4 números. Vocês entendem que placa eu não posso ter duas placas iguais, certo? Se eu não posso ter duas placas iguais, essa pode ser uma chave primária. Eu vou explicar para vocês o que seria a chave primária rapidamente aqui depois. Ela não é uma chave estrangeira, porque para um carro a placa é do carro, então não é uma chave estrangeira. É uma chave candidata, com certeza, porque é uma chave candidata, porque ela é candidata a ser primária. Se eu implementar, eu posso utilizá-la como chave primária. E é uma chave única, certo? Então, chave candidata ou chave única seria a mesma ideia, seria a mesma coisa. Número de chassi. Número de chassi, entende-se que cada carro, cada automóvel, ele tem um número de chassi diferente. Consequentemente, ele pode ser uma chave primária, se eu escolher o número de chassi como chave primária. Não é uma chave estrangeira, porque o chassi é do carro. É uma chave candidata e única, porque é o que diferencia um carro do outro, seria a partir do chassi ou a partir da placa, certo? Agora, marca. Olha só, marca, eu tenho uma lista de marcas aqui, certo? Que no caso, eu não escolhi essa lista de marcas aqui, não tenho preferência por nenhuma, assim, eu não sou patrocinado por nenhuma delas, certo? Mas, algumas até que eu gostaria, né? Brincadeiras. Então, eu tenho aqui marcas de cada uma possíveis, só que entende o seguinte, marca, a partir da marca eu tenho Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Chevrolet. Eu falo, peraí, eu já não falei Chevrolet antes? Já falei. Ah, Chevrolet estava aqui. Renault, Volkswagen. Ah, mas eu já não falei Volkswagen antes? Já. Então, esses atributos aqui, no caso, esse atributo marca, não pode ser um atributo ou um atributo-chave candidato. Não é um atributo-chave, porque ele não serve para mim para eu poder diferenciar os carros somente pela marca. Não resolve, certo? Diferenciar um carro do outro. Aquele carro que passa na porta da minha casa. Não estou falando um carro que está um carro modelo que a partir dele eu crio objetos daquele carro, crio outros carros, outras instâncias daquele carro, certo? Então eu tenho aqui, consequentemente, esse atributo não é um atributo-chave. Mas ele tem que ser uma chave estrangeira? Nesse caso é uma chave estrangeira, sim. Por quê? A marca, eu pego dentro de uma lista de marcas, eu posso colocar lá nome do fabricante, qual país de origem, quando que ela surgiu, etc. Eu posso colocar diversos itens que são relativos a cada uma dessas marcas. Então, dentro do meu banco de dados, eu posso deixar isso gravado lá. Então, esses aqui são atributos-chave que podem ser chaves estrangeiras.
modelo do carro, eu tenho Gol, Corsa, Uno, Celta, Clio, Paraty, Gol. Eu posso ter outro Gol aqui, posso ter outro Corsa, posso ter outro carro, um HB20, posso colocar cada um desses aqui de um jeito diferente, de modelos diferentes. Então, consequentemente, eu consigo verificar que esse aqui não pode ser necessariamente uma chave candidata, não pode necessariamente também ser uma chave primária, porque eu não posso ter no meu banco de dados dois carros da mesma marca e mesmo modelo? Posso sim, então necessariamente não é um atributo nem chave candidata nem chave primária. Pode ser uma chave estrangeira? Pode ser uma chave estrangeira se eu tiver uma lista de marcas e modelos, assim como esses aqui também. No caso, atributo marca pode ser também um atributo estrangeiro, uma chave estrangeira. Agora, ano. Olha só que interessante. Ano eu tenho aqui 2002, 2005, 2001, 99, 2004, 2004. Então são carros mais antigos, mas eu consigo bater o olho e verificar. Peraí, ó. Ele é chave primária? Não. Por quê? Porque eu tenho, só de exemplo, na hora que eu bati o olho, eu tenho dois carros de 2004. Então não é chave primária, não pode ser chave candidata também, e não é chave estrangeira. Então isso aqui é um atributo. Não é eu não preciso cadastrar ele, assim, selecionar ele como atributo. Chave primária, estrangeira, candidato, única. Eu preciso dizer quais deles são essas opções aqui. Então, ano não é um atributo chave. Ano é um atributo só. Assim como esses aqui também são atributos, mas necessariamente esses itens podem estar cadastrados fora. Agora, dentre as possibilidades, eu tenho atributo, eu falei que placa e número de chassi podem ser são chaves candidatas e podem ser chave primária, certo? Tanto em combinação quanto cada uma desses separado. Não sei se vocês separaram, mas eu creio que sim. A placa tem um sublinhado embaixo. Toda vez por notação, que é de atributos, quando eu faço o meu modelo entidade de relacionamento, o atributo que eu coloco um underline, ou seja, eu coloco o sublinhado, ele é minha chave primária, certo? Então, minha placa dentro do meu banco de dados é minha chave primária. E geralmente também acontece do primeiro atributo ser uma chave primária e o restante ser outros atributos. Eu posso ter número de chassi como chave candidata, ou como atributo chave, ou então com uma restrição de unicidade. Posso. Dentro das minhas aulas práticas eu tenho isso explicando como é que faz isso. Basta você dar uma olhada na minha playlist de aulas práticas, que no caso, a partir da quarta, quinta aula eu já começo a falar um pouco sobre essas questões. Aí, nesse caso, eu tenho aqui, ó, o número de chassi, eu posso amarrar de forma que esse número não vai ser igual a esse, que não vai ser igual a esse, nem a esse, nem a esse. Depois esse aqui não vai poder ser igual a esse, nem a esse, nem a esse. Claro que o banco de dados faz essa verificação e demanda um pouquinho mais de tempo. Tipo, na hora que eu vou executar a inserção ou uma atualização de determinado item no banco de dados, de uma tupla no banco de dados, ele verifica se todas as outras não são iguais a essa daqui que eu estou colocando. Tanto na chave primária, que ele já faz isso automaticamente, não posso ter dois itens, duas tuplas, duas instâncias com a mesma chave primária, mas em todos os atributos que eu chamei eles como atributo-chave. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos agora entrando no modelo relacional. Vamos falar sobre relação e tupla. Então, relação, como eu já falei com vocês, existem umas notações aqui, que no caso essas notações são interessantes para as pessoas que quiserem ver mesmo, mas só que eu não vou focar muito nessa parte de notação, senão vai estender muito mais esse curso nosso, que já é para ser um curso bem completo, mas vai virar muito, talvez até ficar maçante você ficar falando muito sobre notações, certo? Então, relação, como eu já falei com você, seria como se fossem as tabelas, e tuplas são as linhas dessa tabela, certo? Então, eu tenho um conjunto de itens que, se você quiser dar uma olhada, uma lida aqui, se você tiver em dúvida, pode perguntar aqui, mas só que, como eu falei com vocês, eu não vou ler esses slides que não vou tratar, talvez, de alguns assuntos aqui que são notações matemáticas aqui, certo? Então, esse aqui é outro tipo de definição que tem, uma definição matemática aqui, uma relação, que no caso estou trabalhando com relação, tem o domínio dos atributos, que eu já falei com você sobre o domínio dos atributos, o produto cartesiano, ou seja, uma combinação desses atributos é o que a gente chama de às vezes um atributo composto, ou então eu junto esses atributos distintos
que não são necessariamente não formam um atributo composto, que eu já falei na aula anterior, mas eu formo isso tudo e chamo isso de uma relação, ou de uma tabela, né? Quando eu junto diversas possibilidades, a gente chama isso aqui de estado atual da relação. Ou seja, seria a lista de tuplas válidas, ou seja, quais as linhas que eu tenho necessariamente. Eu junto lá, eu tenho Joãozinho, que ele é filho do, no caso, eu estava falando na aula passada, eu citei como exemplo lá o Fred. O Fred, ele é filho do João, ele tem uma altura tal, ele tem uma idade tal, ele é filho da mãe tal, ele mora em tal rua, então eu junto esses itens todos de todas as minhas tuplas e eu tenho o meu estado que a gente chama de estado atual da relação, certo? E como vocês já sabem, o mundo real altera a todo instante, consequentemente o banco de dados também deve alterar a todo instante, certo? Já que ele altera a todo instante, então necessariamente a gente vê que o estado atual da relação ou do banco de dados vai alterando, conforme os dados vão evoluindo, vão mudando conforme o tempo vai passando, certo? Existem outras questões aqui que, no caso, vão falando sobre forma normal, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, que a gente quer chamar de normalização, que a primeira versão que eu estou fazendo esse curso, eu não tenho intenção de falar sobre normalização de banco de dados aqui, certo? Meu foco é passar a parte básica de banco de dados, certo? Como eu passo geralmente nos cursos de graduação, até mesmo quando eu divido essa disciplina em duas disciplinas que eu já dei banco de dados, um banco de dados 2, que seria como se fosse uma parte mais avançada de banco de dados que eu trabalho com transações, recuperação de transações, consistência, propriedades ACID, que é a segunda parte de banco de dados, e essa aqui que é a primeira parte de banco de dados, que é essencial para todas as pessoas que trabalham com banco de dados, que já tem uma noção, certo? Então, com isso, uma parte intermediária entre as duas entraria nessa parte de normalização, que até então não tem programação de colocar esse conteúdo aqui. Mas pode ser que mais para frente eu tenha a disponibilidade de colocar esse conteúdo com relação à normalização aqui nos vídeos. Se você acha que seria interessante, coloque aqui nos comentários para que eu possa saber que eu tenho demanda disso aqui dentro das pessoas que frequentam o canal, certo? Então, olha só que interessante. Na aula passada, foi na aula passada, nas aulas passadas eu coloquei aqui esses atributos, no caso eu tenho uma tabela ou uma relação, que eu tenho aluno, eu tenho uma lista de atributos, dentre os atributos, provavelmente o CPF é um atributo chave, porque nome eu não acho que deveria ter duas pessoas com, por enquanto isso aqui até então parece ser candidato, parece, porque na hora que eu bato o olho em todas as pessoas eles têm nomes diferentes, certo? Mas não necessariamente têm nomes diferentes, certo? Pode ser que eu tenha dois Bruno Braga, certo? Porque Braga é um sobrenome comum e Bruno também é um nome comum, certo? Então posso ter essa combinação aqui. Já CPF, não importa, deveria ser CPF diferentes. Então isso aqui é uma chave primária, eu posso colocar, já que eu estou trabalhando com uma tabela aqui, certo? Aqui. Se vocês quiserem, as pessoas que estavam dando uma lida antes no conteúdo aqui, vocês podem continuar vendo aqui sobre essa parte que mais relativa à notação matemática. Esse aqui é um conteúdo interessante que tem descrito no livro, mas só que eu prefiro não abordar aqui. Conceitos do modelo relacional. Então, aqui tem uma descrição sobre alguns conceitos que realmente são interessantes. Primeiramente, temos que entender o seguinte. Cada tupla pode ser interpretado como um fato, ou então uma instância de afirmação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, como por exemplo, no caso, a primeira tupla, que aqui eu tenho um aluno, eu estou dizendo que, na hora que eu bato o olho nele, já sei que o nome dele é Bruno Braga, o CPF dele é esse aqui e a idade é 19. Então, eu consigo juntar esses itens, que geralmente são fatos dessa instância, e consigo fazer uma asserção. O que é uma asserção? Uma afirmação. Eu consigo supor algo de acordo com os dados que estão lá. Como, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, como é que os cientistas fazem uma previsão do tempo para poder saber se determinado dia vai chover? Eles analisam e verificam, peraí, nessa época do ano, geralmente chove. Além disso, pega o histórico dos anos anteriores e vê se geralmente chove. E, além disso, verifica a tendência do clima para os dias, os dias anteriores e a consequência
que vai acontecer, que está acontecendo dos dias anteriores. Então, eu analiso utilizando diversas técnicas a tendência anterior, essa é a palavra que está procurando, a tendência anterior dos dados para que eu possa prever como é que são os meus dados futuros. Então, essa é uma possibilidade. A partir do que passou, eu consigo fazer uma afirmação dos dados passados para fazer uma previsão, não é uma afirmação do futuro. Por exemplo, vai chover hoje. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo diversas vezes, de falar, falaram que vai chover, mas não choveu? Aí você fala, mas foi errado. Não, porque a questão é a seguinte, isso é uma previsão, por isso que fala previsão do tempo. A partir do momento que se disser que mudar de previsão do tempo para afirmação do tempo, aí já é diferente. A afirmação, eu estou pegando algo que já foi afirmado, estou pegando no passado, em cima de dados e fatos que estão descritos no meu banco de dados, certo? Vamos falar um pouquinho sobre restrições relacionais, ou restrições de uma relação, certo? De um relacionamento, né? Então, banco de dados ou relações também, que seriam as nossas tabelas, vocês vão ver que tem restrições para as duas coisas. Então, um banco de dados típico contém diversas relações, que são tabelas, né, cujas tuplas são relacionadas de diversas formas, certo? Então, o estado do banco de dados corresponde ao conjunto dos estados das relações em um determinado instante. Ou seja, na hora que eu tiro uma foto do banco de dados, eu tenho um snapshot ou o estado do banco de dados, naquele instante. Restrições são regras derivadas do mini-mundo que o banco de dados representa. Como o caso que eu falei com vocês, um domínio, eu estabeleço, por exemplo, que a glicose vai de 0 a 1000. A altura de uma pessoa vai de 0 a 300 centímetros. Eu coloco a idade de pessoas que trabalham, vai de 13 a 90. No caso, isso aí estava na primeira aula desse conjunto de aulas aqui do capítulo 3. Categoria de restrições. Existem restrições que são inerentes ao modelo de dados, são implícitas ou baseadas no modelo. Nós vamos entender essas ideias e vamos tentar classificar cada uma dessas aqui. Existem as baseadas no esquema do banco de dados, ou também chamadas de explícitas, que você pode utilizar a DDL, que seria a linguagem de definição de dados, que eu já expliquei isso aqui no vídeo anterior, não nesse capítulo, mas em capítulos anteriores desse curso, certo? Que eu poderia explicitar tanto na linguagem quanto no modelo essas restrições, por isso que elas são chamadas de explícitas. E também podem ser restrições que podem ser semânticas ou de acordo com a regra de negócio, que pode ser que não sejam explícitas, eu não consigo colocar isso lá no modelo, certo? Porque senão às vezes fica muito restrito e eu não consigo utilizar ele de forma mais correta, como por exemplo, igual que eu falei da questão da glicose. Às vezes eu não convenho colocar no banco de dados uma restrição tipo de 0 a 500, porque pode ser que eu meça a glicose de alguém que esteja em determinada situação que a glicose esteja acima de 500. Assim como, se acontecer alguma questão de alguém medir mais que 3 metros, eu não posso colocar no banco de dados, se eu estabelecer assim, que no meu banco de dados vai ser só até 300 centímetros, ninguém vai poder ter mais que 300 centímetros e eu cadastrar no meu banco de dados. Então pode ser que eu não coloque como uma restrição relacional dentro do meu banco de dados determinados dados. Uma possibilidade que é muito comum de acontecer é, por exemplo, você está numa universidade trabalhando, desenvolvendo um software para uma universidade, e ela tem uma lista de cursos que ela propõe, que ela oferece. Essa lista de cursos não muda. Eu só gostaria que vocês entendessem, não muda assim. Não muda, por exemplo, de um dia para o outro. Mas com planejamento, com aprovações e tal, pode ser que aumente ou diminua a quantidade de cursos oferecidos. Então, eu talvez não convenha colocar dentro do banco de dados uma restrição dizendo quais e quantos cursos podem ser aplicados, podem existir naquela instituição. Eu posso colocar uma restrição na minha aplicação, de forma que a pessoa precisa cadastrar um novo curso em outro campo mais separado, mas no meu banco de dados eu não preciso colocar uma restrição de valores, de forma que para cada vez que for inserido vai verificar se só está dentro de uns valores já existentes. Eu não preciso necessariamente disso. Então isso é mais semântico ou também baseado nas regras de negócio, dependendo da empresa, certo? Existem também são dependências de dados, que são funcionais ou multivalorados,
que são baseados nos testes de normalização, que, como eu falei com vocês, eu não vou tratar sobre normalização aqui, mas pode ser que tenha algum caso, como por exemplo, eu estabeleço lá que uma tabela minha ela vai ser dividida em 3, ou uma relação que eu faço no meu modelo entidade-relacionamento, eu divido ele em 3 tabelas distintas, que quando eu mais desço nos níveis de normalização, eu tenho mais tabelas. Necessariamente eu tenho mais chaves primárias, pode ser que seja mais lento ou pode ser que seja mais rápido. Aí é outra questão que eu não vou mencionar aqui. Mas, com base nos testes de normalização, eu posso colocar restrições nessas minhas 3 tabelas que eu estou criando, por exemplo. Então é algo que é bem interessante para poder ser estudado. Então, vários tipos de restrições baseadas no esquema podem ser especificados em um modelo de esquema do banco de dados relacional. Tem restrições de domínio, restrições de chave, de integridade de entidade e integridade referencial. Vamos entender o que é isso. Restrições de domínio, do que se trata? Em cada tupla, o valor de cada atributo deve ser um valor atômico. Pertence a um domínio correspondente ao atributo. Ou seja, eu associo o tipo de dado, que seria o short int, int, long int, que são variações de números inteiros, uns ocupando mais, outros ocupando menos espaço, consequentemente tendo mais ou menos itens, como por exemplo, o short int cabe até 32.000 e alguma coisa, um número pequeno, certo? O int já cabe até 2 bilhões e alguma coisa, então, ou seja, um número bem grande, certo? Long int, alguns bancos de dados têm long int como uma opção ou big int, que seria um número bem maior, certo? Que alguns chegam em quintilhões, número muito grande, certo? Existe float, double, char, string, varchar, date, time, timestamp, money. Tem diversas opções, inclusive você consegue gerar extensões desses tipos, certo? Além disso, existe, por exemplo, decimal. Dentro do decimal dá para você poder colocar qual o tamanho da parte inteira, qual o tamanho da parte decimal, ou seja, com os dígitos, a precisão, certo? Então dá para poder colocar todas essas opções aqui. E o que eu estava falando de extensões, dá para em diversos bancos de dados, como por exemplo PostgreSQL, dá para poder instalar outras extensões de forma que dá novos, entre aspas, poderes ao PostgreSQL, de forma que ele consiga armazenar outros tipos de dados, além dos dados padrões que o PostgreSQL e outros bancos de dados têm. Então, especialmente bancos de dados open source, tem muito disso, de você conseguir instalar muitas extensões práticas para o dia a dia que vão otimizar a sua utilização no que você mais necessita. Então, se quiser mais informações, tem alguns dados aqui que estão no capítulo 4, que é relativo a SQL, que fala um pouco mais sobre essa questão de domínio, do livro de Omar Srinivati, que eu recomendo fortemente, como eu já falei com vocês. Restrições de chave. Por definição, todos os elementos de um conjunto são distintos, certo? Então, pensemos que eu não tenho duas linhas iguais, certo? Todos os elementos do conjunto, não estou falando assim, por exemplo, eu não posso ter 2 carros com o mesmo ano de fabricação. Não é isso, mas eu não posso ter, é meio que lógico eu ter 2 linhas iguais dentro da minha mesma entidade, certo? Por mais que eu diferencie somente a chave primária, para que eu teria 2 cadastros de pessoa, sendo a mesma pessoa dentro do meu banco de dados? Então, isso pode ser visto como um erro de implementação, ou seja, da aplicação, ou seja, do banco de dados que deixou que a pessoa seja cadastrada lá. Então, portanto, todas as tuplas precisam ser distintas, certo? Isso é idealmente, isso é conforme a definição de Omar Srinivati, não é a minha opinião, certo? Estou deixando isso claro. Ou seja, 2 tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos. Não posso ter 2 linhas, 2 tuplas, duas instâncias idênticas, certo? Isso é o ideal. É necessário que existam subconjuntos de atributos, de modo que 2 tuplas distintas, quaisquer T1 e T2, se tem a restrição de forma que uma seja diferente da outra, certo? Eu posso ter os conjuntos de atributos aqui, de forma que eles sejam diferentes desse conjunto de atributos de 2 tuplas distintas. Então, esse subconjunto é o que a gente chama de superchave, que eu já havia falado com vocês, e nessa superchave há uma restrição de unicidade, de forma que eu estou garantindo que as minhas 2 tuplas têm esses atributos diferentes. Cada relação possui pelo menos uma superchave,
certo? Isso é por definição, na hora que você cria nenhum software de banco de dados consistente, como o que eu sugiro nas minhas aulas práticas, que vocês podem dar uma olhada aqui na playlist, tem uma superchave ao menos para cada um das minhas entidades. Senão ele não deixa você criar e avisa que tem um erro, certo? Uma superchave pode possuir atributos redundantes, consequentemente, isso aí pode ser que aconteça mesmo, você tem atributos redundantes, mas a combinação deles que transforma aquilo na superchave, certo? Uma chave K de um esquema de uma relação R é uma superchave R, porém a remulação de um atributo K faz com que ela deixe de ser uma superchave, ou seja, isso é o que a gente chama de superchave mínima, certo? O que significa isso? Significa o seguinte, se eu preciso de 3 atributos para poder referenciar, identificar, ser um atributo-chave, ou se eu fosse jogar esse banco de dados como chave primária composta dos 3 atributos, para eu diferenciar uma dupla de outra dentro da mesma entidade, se eu arrancar um atributo e eu não conseguir mais referenciar somente por esses 2 atributos, a gente chama isso de superchave mínima. Isso eu expliquei no vídeo anterior, ainda dentro desse capítulo. Uma chave é determinada a partir do significado dos atributos e sua propriedade deve ser invariável no tempo. Ou seja, se algum tempo no futuro precisar alterar algum atributo dentro daquelas tuplas que já estão cadastradas, esses atributos-chave não devem ser mudados. Então, eu escolho atributos que são daqueles indivíduos mesmos. Por exemplo, no caso de pessoa, eu escolho CPF porque o CPF é um só. A pessoa não vai mudar de CPF. Eu escolho RG porque a pessoa não vai mudar. Mas nome a pessoa pode mudar. Como, por exemplo, quando a pessoa casa, as pessoas podem mudar de nome. Então, consequentemente, até depois de determinada idade, a pessoa pode requerer a mudança de nome. Então, não posso pegar aquele atributo nome como atributo chave sozinho. O correto seria eu pegar mais de um atributo, uma combinação de atributos, se eu quiser pegar o nome como um atributo chave, certo? Então, vou parar aqui nesse conteúdo aqui agora, vou deixar esse slide aqui como o último conteúdo nosso dessa aula. Nós teremos uma aula logo após essa daqui, para que eu não possa passar muito do tempo, como eu havia conversado com vocês. Peço que vocês cliquem no gostei se vocês acharam essa aula importante, recomendem para os seus colegas e continue assistindo esse vídeo aqui e os demais que vão fazer parte da playlist da área de banco de dados teórica que eu estou focando no livro de Elmas Rinavati. Agradeço a visualização de vocês e aguardo comentários com dúvidas aqui se vocês tiverem, e visualize aqui em cima que eu vou deixar a playlist com todos os vídeos aqui na sequência, se você não conseguir ver os próximos logo após esse aqui. Até mais!